Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ranieri, professor de Biologia, e hoje eu vou abordar o assunto sobre sistema endócrino. Então vai logo aí deixando o seu like, se inscreva no meu canal, faça o seu comentário e vem comigo com mais Biologia para você. Bem, o sistema endócrino ele é formado por glândulas endócrinas e pelos hormônios. O sistema endócrino, assim como qualquer outro sistema, é controlado pelo sistema nervoso. Isso porque algumas áreas do cérebro atuam diretamente em algumas glândulas, como por exemplo o próprio hipotálamo, que é uma região do cérebro que vai influenciar a hipófise, que inclusive a hipófise é considerada uma glândula mestra, porque acaba influenciando outras glândulas. Então fica essa dica aí. Se lembre, o sistema nervoso ele acaba coordenando todos os demais sistemas do corpo, inclusive o sistema endócrino. O sistema endócrino ele é intimamente ligado ao sistema nervoso. Se o indivíduo, por exemplo, tenha problemas de disfunção hormonal, isso pode influenciar no funcionamento do sistema nervoso. Assim como também o sistema nervoso pode acabar influenciando no sistema endócrino. Por isso que alguns livros, trazem o conteúdo de sistema endócrino com o nome sistema neuroendócrino. E outros autores preferem chamar apenas de sistema endócrino. Beleza? Então como é que funciona o sistema endócrino? O sistema endócrino, como eu já falei, é formado aqui pelas glândulas endócrinas, onde vão produzir substâncias químicas que são hormônios, que vão cair na corrente sanguínea para agir, para atuar em estruturas que a gente vai chamar de tecido-alvo, órgão-alvo ou até mesmo célula-alvo. Então, os hormônios são produzidos para que possam atuar exatamente nesses tecidos-alvo, pode ser chamado, como eu falei, órgãos-alvo ou até mesmo células-alvo. Os hormônios podem ser proteínas ou lipídio, vai depender do hormônio, entendido? Por exemplo, a insulina é um hormônio que é uma proteína. Já, por exemplo, nós temos a testosterona, que é um hormônio sexual, que é um lipídio. Então, isso vai depender do hormônio. E isso é controlado por meio de quê? Através de um mecanismo que a gente chama de feedback. Feedback quer dizer uma troca, uma resposta do organismo em relação a alguma coisa. Mais um sentido de resposta do que simplesmente troca. Então, acontece algo no organismo e o organismo vai responder aquilo ali. Por exemplo, se uma determinada substância, um determinado hormônio, se encontra em baixa concentração no sangue, uma determinada glândula, que é responsável pela produção desse hormônio, acaba sendo ativada pelo sistema nervoso para produzir esse hormônio que está em falta, que está com a quantidade aí reduzida. Então isso se chama feedback, especialmente feedback negativo. Existem outras situações onde o feedback é positivo, onde uma glândula acaba influenciando em outra glândula para que ela produza tal substância. Por exemplo, se uma glândula produz lá um hormônio X que cai na corrente sanguínea, aí a outra glândula acaba sendo estimulada para produzir um outro hormônio, que seria, por exemplo, o hormônio Y. Então, nesse caso, a gente chama de feedback positivo. Beleza? Então, o feedback é essa resposta do organismo em relação à concentração de hormônio na corrente sanguínea. Tranquilo? E aí nós temos algumas glândulas endócrinas aqui. Entre elas, nós temos a hipófise, que é considerada uma glândula mestra, porque ela acaba influenciando outras glândulas, como a própria tireoide, as próprias gônadas, então é considerada uma glândula mestra. E a hipófise ela é dividida em adenohipófise e neurohipófise, que são as partes, onde ela fica exatamente localizada. A hipófise produz vários hormônios, produz muitos hormônios, entre elas nós temos a oxitocina, temos também o próprio hormônio de crescimento, temos a prolactina, o FSH, que é o folículo estimulante, o LH, que é o luteinizante, que a gente vai falar já já a função de cada hormônio desse.
Temos a glândula pineal, que é importante para a regulação do sono. Ela é produzida, né, conforme a luminosidade do ambiente. Ela produz um hormônio chamado melatonina, fundamental, portanto, para regular o sono. Ixi, professor, então a pineal minha não está muito boa não, que eu estou tendo muito sono, né? Mas aí, viu, se liga nisso aí, presta atenção, certo? Acorda, certo? E aí nós temos aí a tireoide, que também é chamada de glândula tireoidea, que é responsável por produzir hormônios que vão ajudar na regulação do metabolismo basal. Entre esses hormônios tem o T3, tem o T4, que a gente vai falar sobre eles também. A tireoide produz também um hormônio importante, que é a calcitonina, que ajuda a levar o cálcio do sangue para os ossos, né? Para que os ossos tenham cálcio ali. Tranquilo? Temos também a paratireoide, que produz o paratormônio, que faz o contrário, o que a calcitonina produzida pela tireoide faz. A paratireoide, em vez de levar o cálcio do sangue para os ossos, não. Aumenta a concentração de cálcio no sangue, através de um hormônio chamado paratormônio. E o pâncreas, que é considerado uma glândula anfícrina, porque ela tem duas funções, uma função endócrina e uma função exócrina. A função endócrina do pâncreas está relacionada à produção do hormônio, porque o termo endócrina quer dizer o quê? Que a glândula, ela produz substâncias para dentro da corrente sanguínea. E aí, quando o pâncreas faz isso, produz insulina, que é um hormônio que controla a taxa de açúcar no sangue, né? Ela vai fazer com que esse hormônio, a insulina, leve o açúcar, né, do sangue para as células, e também produz o glucagon, que tem uma função oposta, que é exatamente aumentar a produção, certo, de sangue, né? Aumentar, aliás, a concentração de açúcar no sangue por meio do hormônio glucagon. Então, como ela tem essa função endócrina, aí, né, é uma função importante aí do pâncreas. Por isso que ela é considerada, nesse caso, endócrina. Mas o pâncreas não tem apenas essa função. Tem uma função também exócrina, porque o pâncreas produz o suco pancreático e esse suco pancreático não cai na corrente sanguínea, cai fora da corrente sanguínea. Por isso é uma função exócrina. E aí, nesse caso, ela vai ser considerada, né, portanto, uma glândula com função exócrina. Então, como ela tem função endócrina e exócrina, ela é chamada de anfícrina, que quer dizer os dois juntos, né? Uma função aí, portanto, mista. Beleza? E aí temos a glândula suprarrenal, também chamada de adrenal, que vai produzir, por exemplo, a adrenalina. Temos o timo, que fica localizado aqui, né? Que vai ser responsável pela produção do hormônio chamado timosina. E tem as gônadas, que são os órgãos, né, relacionados aí à sexualidade do indivíduo, que são os testículos e os ovários, que vão produzir também os seus próprios hormônios, os hormônios sexuais. Tranquilo? Belezinha? Bem, em relação aos hormônios, nós temos esses aqui, que são produzidos por essas glândulas endócrinas. Entre elas nós temos aí a neurohipófise, como eu falei, que é responsável por produzir a ocitocina, que é um hormônio importante na dilatação do útero, inclusive, né, chamado de hormônio do parto, porque ajuda na dilatação do útero e também do colo uterino para a saída do bebê. Ajuda também na dilatação dos ductos mamários para que possa passar o leite, né? Temos também aqui o ADH, ou também chamado de vasopressina, produzido pela neurohipófise, que vai ser responsável por atuar na reabsorção dos túbulos renais, a fim de que haja a reabsorção de água. Inclusive, quando o indivíduo ele gere muito álcool, isso faz com que ele acabe, né, indo ao banheiro várias vezes para urinar, porque quando o álcool, né, ele é concentrado em grande quantidade, ele pode inibir o ADH, e isso acaba fazendo com que a água, que em vez de retornar à corrente sanguínea, em vez de ser reabsorvida, ela acaba se concentrando na urina, entendeu? Aí por isso, aliás, na bexiga, né? E logicamente na urina. E por isso o indivíduo, ele acaba, né, urinando várias vezes, caso ele possa ingerir uma grande quantidade de bebida alcoólica. Beleza? Então não se esqueça disso. O álcool, ele inibe o ADH. Temos também a adenohipófise, que produz a somatotrofina,
que é importante, que é um hormônio de crescimento. Ele ajuda no crescimento dos ossos, das cartilagens e dos músculos, beleza? Né? Algumas pessoas têm assim uma quantidade muito pequena de somatotrofina, que pode levar ao nanismo, e tem gente que produz bastante, e aí pode chegar a ter o gigantismo, né? Um indivíduo com mais de 2 metros de altura, né? Por exemplo. E aí temos a prolactina, que é o que ajuda na produção do leite materno. Temos o FSH, que também é chamado de folículo estimulante, importante aí, né, para a formação, por exemplo, dos espermatozoides, né? Temos também o LH, que é o hormônio luteinizante, chamado assim de LH. Ele é importante para a ovulação, ou seja, para que a mulher possa liberar os óvulos, né? Assim como o FSH, ele ajuda na produção de espermatozoides, na produção de óvulo, o LH ele vai ser importante para a liberação do óvulo. E é importante também para influenciar, por exemplo, a glândula aqui, ó, os testículos, né? A ajudar na produção, por exemplo, de testosterona. É um hormônio que influencia aqui os testículos para a produção de testosterona, esse hormônio aqui, o LH. Aí tem a tireotrofina, que é um hormônio que atua também sobre a glândula tireoide. Ela influencia, a quantidade dela vai influenciar para a tireoide, né, produzir ou não uma grande ou uma pequena quantidade dessa substância. E tem o adrenocorticotrófico, que é uma substância, que é um hormônio que é produzido pela adenohipófise, mas que vai influenciar, por exemplo, as glândulas suprarrenais para a produção, por exemplo, de glicocorticoides, entendeu? Ou seja, né, você pode reparar aí, né, que os hormônios que são produzidos, alguns deles aqui pela hipófise, podem influenciar outras glândulas, por isso que eu falei que ela é considerada uma glândula mestra, beleza? Temos a tireoide, também chamada de tireoide, que produz aqui a tiroxina, um hormônio importantíssimo aí para o metabolismo corporal, o metabolismo basal. A triodotironina, também importante para isso. E a calcitonina, que é importante para levar o cálcio lá para os ossos, para aumentar a sua concentração. Beleza, professor? Estou com a fraqueza nos ossos, né? Pode ser isso aí? Pode ser também, né? Dependendo também da sua idade. Porque assim, quando a mulher ela chega na menopausa, ela tem uma queda brusca de hormônios. Entre eles, né, nós temos a calcitonina. Essa queda hormonal dessa substância, né, aqui desse hormônio, pode levar a mulher a ter osteoporose. Porque o cálcio, em vez de estar lá nos ossos, né, em grande quantidade, não está. Por causa da deficiência desse hormônio que tem a função de levar o cálcio até lá. Aí tem a paratireoide, que produz aqui o paratormônio, que é uma substância que aumenta a concentração de cálcio no sangue, não nos ossos, viu? No sangue, certo? A paratireoide produz esse paratormônio. Temos o pâncreas, que produz a insulina e o glucagon, que são hormônios que controlam a concentração de glicose no sangue. A insulina, ela diminui essa concentração e o glucagon aumenta essa concentração. Inclusive, a gente até diz, né, que a insulina ela tem uma função importante porque ela acaba, né, sendo produzida em situações em que o indivíduo ele acabou de comer, né, enfim, está com a concentração alta de glicose no sangue, ou seja, ele está com uma hiperglicemia, a insulina é produzida. Agora, se o indivíduo está em jejum, passou um bom tempo aí sem comer, né, está num jejum aí bem interessante, né, sem fazer ingestão de carboidratos, aí quando a concentração de açúcar baixa lá no sangue, o glucagon ele acaba sendo produzido para aumentar essa concentração. As suprarrenais que produzem adrenalina, a noradrenalina e os glicocorticoides, são importantes também para o organismo. A adrenalina, por exemplo, ela aumenta a taxa de glicose no sangue, a noradrenalina aumenta o ritmo cardíaco, acelera, né, os batimentos cardíacos, importantíssimos aí para situações onde o indivíduo muitas vezes, né, tá numa situação de competição, de estresse, né, numa situação de alerta, aí são produzidas essas substâncias. Os glicocorticoides, né, que são substâncias importantes também, que podem mexer, né, com a produção, por exemplo, de carboidratos, pode interferir na quantidade de glicose
no sangue. Aí temos os testículos, que são, né, os órgãos sexuais aí masculinos, né, que é responsável pela produção da testosterona, que é responsável pelas características sexuais do indivíduo, né? Temos também aqui os ovários, que são importantes na produção da progesterona, que atua principalmente aí na gravidez, né, no período gestacional da mulher, e os estrógenos, que são hormônios importantes para a mulher nas suas características sexuais femininas. Beleza? Existem, né, alguns problemas, algumas doenças, alguns distúrbios hormonais por causa, né, da quantidade de hormônio, seja uma grande quantidade ou seja uma pequena quantidade, né? Por exemplo, tem algumas etapas da vida onde há muitas mudanças, como a própria puberdade, a própria TPM, a menstruação, né? A própria menopausa, né? A andropausa, onde há muitas mudanças hormonais aí no corpo do homem, né? Ou no corpo da mulher. Beleza? Tranquilo? Valeu, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!